Então diga assim: eu declaro sobre a minha vida a vida e o poder do sangue de Jesus. Coloca a mão na tua mente e diga assim: eu cubro a minha mente com o sangue de Jesus. No seu, diga: eu cubro meus ouvidos com o sangue de Jesus. Os teus olhos: eu cubro os meus olhos com o sangue de Jesus. Diga: diabo, nada do que você fizer para me distrair não vai dar certo. Porque eu vim aqui nessa noite para receber a palavra de Deus. O meu coração está aberto para receber a poderosa semente da palavra de Deus. Amém. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, a nossa luta, ela não é no natural. Nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra seres humanos, mas contra, veja, é a nossa luta, os principados, são aqueles demônios que atuam a nível nacional, influenciam o governo de uma nação, a mente daquela nação, os valores daquela nação, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, a Bíblia chama este mundo de tenebroso e diz que neste mundo tenebroso tem dominadores contra as forças espirituais do mal. Diga assim comigo essa expressão: espirituais do mal. De novo: forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. Irmãos, eu quero falar hoje a respeito de desfazendo o poder do diabo. Sobre você desfazer o poder do diabo. E nós precisamos, você precisa, eu preciso, nos conscientizar, porque somos uma igreja da fé, amém? Amém. Diga assim: somos uma igreja da fé. Então nós precisamos assumir a autoridade que foi dada para nós. Se você já sabe, você vai ouvir de novo. Se você nunca ouviu, você vai aprender hoje. Mas você deve exercer autoridade quando há coisas acontecendo na sua vida que prejudicam e que destroem. Quando estão acontecendo coisas na sua vida, seja na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida espiritual, coisas que possam estar te prejudicando, coisas que podem estar destruindo, você precisa, momentos como esse, se levantar em fé e desfazer o que o diabo está fazendo. Olha só o que diz Lucas capítulo 10,
versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19, é uma declaração que Jesus faz. Vamos ler juntos, está aqui para nós, ler na mesma versão. Queria que você me ajudasse, lendo bem forte. 1, 2, 3 e já, vamos lá? Eis que eu dei a vocês... De novo, só essa frase. 1, 2, 3 e... Eis que eu dei a vocês... Jesus já deu a você autoridade para lidar com o diabo. Diga isso, Jesus me deu autoridade para lidar com o diabo. Então, continuando, ele diz, eis que eu dei a vocês. Não é algo que você precisa buscar. Você não precisa, ouça isso, você não precisa orar pedindo a Deus autoridade para lidar com o diabo. Então é muito comum você ouvir pessoas orando assim, Senhor, me dá autoridade, me enche de autoridade, me dá mais autoridade. Agora, deixa eu te dar um conselho, fique com a Bíblia. Ele já te deu. Então agora use a autoridade que Ele já te deu, já é sua. Eis que dei a vocês, diga assim, está falando comigo? Eis que dei a vocês autoridade. Para fazer o quê? Vamos, para fazer o quê? Vamos de novo, vamos mais forte. 1, 2, 3 e para... de escorpiões e sobre o quê? Sobre o quê? Todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo subjugado pela sua autoridade. Ele te deu autoridade para você pisar cobras e escorpiões. Logicamente que isso é uma referência a demônios. Mas ele estende isso sobre todo o poder do inimigo. Diga, eu tenho autoridade sobre todo poder do inimigo. Agora olha só o que ele diz. E nada. Sabe, a gente vive num contexto onde as pessoas, os crentes estão sempre preocupados com uma doutrina, um tipo de ensinamento que ensina os crentes a estarem sempre esperando uma retaliação. Quem já ouviu sobre isso? Deixa eu ver. Quem sabe do que eu estou falando? Deixa eu ver. Alguns não sabem, então deixa eu explicar. É um tipo de crença que as pessoas têm, que é mais ou menos assim, que se eu pregar o evangelho para alguém, se eu orar por alguém, eu tenho que ter cuidado, porque em algum momento eu vou ter uma retaliação do diabo. Recentemente eu tive que lidar com isso. Uma pessoa que me chamou para conversar, ela estava extremamente confusa a respeito de coisas que estavam acontecendo na vida dela, e segundo ela, isso se tratava de uma retaliação do diabo. Agora, o que a Bíblia diz? Eis que dei a vocês autoridade para fazer o quê? Primeiro, cobras e escorpiões, só isso? Tem mais? Vamos lá, sobre o quê? Todo o poder do inimigo. E depois que você exercer autoridade, depois que você pisar, depois que você neutralizar, depois que você paralisar Satanás e as suas obras, agora veja o que vai acontecer com você. O que vai acontecer com você? Eu pergunto e você responde. Depois que você paralisar, neutralizar, amarrar, subjugar qualquer força,
qualquer força maligna, qualquer demônio, depois que você orar por uma pessoa mais endemoniada do planeta Terra, e a pessoa for liberta, depois que você fizer tudo isso, o que vai acontecer com você? Nada. Absolutamente. Lhes causará? Meu irmão, recebe essa palavra. O diabo, ele não tem autoridade de causar dano na sua vida. Diga assim, de acordo com a Bíblia, o diabo não tem autoridade, legalidade de me causar dano. Agora, existe um tipo de crença errada que abre a porta na sua vida para o diabo retaliar você. E essa pessoa com quem eu estava lidando, eu disse para ela assim, você imagina, eu falei para essa pessoa, eu sou pastor, eu prego toda semana eu oro por pessoas, toda semana eu estou ministrando na vida de pessoas. Você imagina se eu fosse ficar preocupado com retaliação do inferno a cada pregação que eu faço, a cada aconselhamento que eu faço, a cada oração que eu faço? Meu irmão, minha vida seria um inferno. O diabo não tem legalidade para causar dano na sua vida. A forma bíblica de você lidar com o diabo é exigir dele obediência a você. Não, vocês não devem estar pegando isso. Vou repetir. A forma bíblica de você lidar com o diabo é você exigir dele. Diabo, eu exijo que você me obedeça em nome de Jesus. Diga bem forte, diabo. Forte, diga, diabo. Em nome de Jesus, eu exijo que você me obedeça. Você tem autoridade sobre ele. Você tem autoridade para desfazer o que o diabo está fazendo. Você tem autoridade sobre as obras do diabo. Você precisa aprender a usar essa autoridade e você precisa exigir, através do nome de Jesus, que ele obedeça a você e que ele solte aquilo que ele está tocando na sua vida. Eu sei que algumas pessoas não se sentem confortáveis quando nós estamos orando, declarando, e nós usamos essa expressão, eu exijo em nome de Jesus. Eu determino, eu ordeno. Algumas pessoas falam assim, mas quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Eu quero que você entenda que nós não estamos exigindo de Deus, porque Deus não é o ladrão das nossas bênçãos. Deus não é o ladrão da nossa saúde. Deus não é o ladrão da nossa prosperidade. Deus não é o ladrão da nossa paz. O diabo é o ladrão. Então, quando eu exijo, eu estou dizendo, diabo, eu exijo que você solte aquilo que é meu direito, aquilo que é minha herança, aquilo que Deus já disse que é meu. Em João 14, versículo 13, versículo 14, Jesus, vamos ler o versículo 12, por favor, coloca o versículo 12. Em verdade lhes digo, Jesus falou isso, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Pergunte para quem está do seu lado, você já está fazendo as obras que Jesus fez? Quantos de vocês sabem
que dentro das obras que Jesus fez, uma delas era expulsar demônios. Quantos de vocês sabem disso? Deixa eu ver. Jesus exerceu autoridade sobre os demônios. E ele disse que aquele que crê nele fará também as obras que eu faço. As mesmas obras. Curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. E outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. Agora ele explica como é que nós vamos fazer isso, no versículo 13. E tudo o que vocês pedirem, em meu nome. A chave é o nome. Diga isso, a chave é o nome. Mas pode dizer, a chave é o nome. Agora, aquela palavra pedir, ela foi traduzida dessa forma no português, mas a palavra grega que está ali, ela literalmente significa exigir. Então eu posso ler ali da seguinte forma: tudo o que vocês exigirem, comandarem em meu nome. Então é um comando, uma ordem que você dá no nome de Jesus. Aí que Jesus fala, o que vocês exigirem. Diga assim, o que eu exigir. O que eu comandar. O que eu determinar. Em nome de Jesus. Jesus vai fazer. A fim de que o Pai seja glorificado. O Pai é glorificado quando você usa o nome de Jesus com autoridade. Versículo 14. Se me pedirem, se exigirem, se determinarem, se derem um comando, se derem uma ordem, alguma coisa, em meu nome. Diga de novo, bem forte. A chave para o exercício da autoridade é o nome de Jesus. Mas pode diga, a chave para o exercício da autoridade sobre Satanás, seus demônios, suas obras, é o nome de Jesus. Você precisa usar o nome. Agora, nesse livro, a autoridade do crente, quantos conhecem esse livro? Já viram esse livro? Aonde irmão Reagan ensina sobre autoridade. Ele conta uma experiência, e eu quero destacar essa experiência, de uma visão que ele teve de Jesus. Em 1952, o Senhor Jesus me apareceu em uma visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, os demônios e possessão demoníaca. No final daquela visão, ele está narrando a visão. Um espírito maligno que parecia um macaquinho ou um duende, correu entre mim e Jesus, coisa parecida como uma fumaça escura. Começou a pular, gritando com uma voz estridente. E eu não conseguia ver, nem entender o que Jesus dizia. Durante todo o tempo dessa experiência, Jesus me ensinava alguma coisa. Eu não podia compreender por que Jesus permitia que o demônio fizesse tanta algazarra. Então, irmão Reagan estava tendo uma visão. Jesus apareceu para ele e começou a ensinar a ele a respeito da atividade demoníaca, sobre o diabo, demônios, sobre possessão. E enquanto Jesus estava ensinando, entre ele e Jesus, apareceu um demônio. E ele começou a fazer uma fumaça, ele explica isso como uma fumaça, começou a fazer muito barulho, e ele não conseguia ver e ouvir o que Jesus... E aquilo começou a perturbá-lo, e ele não estava entendendo por que Jesus não expulsava aquele demônio, por que Jesus não fazia alguma coisa em relação àquele demônio.
Então ele diz que quase entrei em pânico, fiquei tão desesperado que gritei: em nome de Jesus, espírito tolo, ordeno-te que pares. Ele percebeu que Jesus não fazia nada, então ele decidiu fazer alguma coisa. Ele deu uma ordem para aquele demônio, para que aquele demônio parasse de fazer aquilo. No mesmo instante que proferi isso, aquele demônio caiu no chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. Ficou ali tremendo, gemendo como um cachorrinho. Então ele disse: não somente cale a boca, mas saia daqui em nome de Jesus. E o espírito foi embora correndo. Agora veja, Jesus interrompeu aquele momento e disse o seguinte para ele: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito disso, eu não poderia fazer nada. Ao ouvir isso, ele diz que ao ouvir isso, ele tomou um verdadeiro choque, ficou pasmo, respondeu: Senhor Jesus, acho que eu não ouvi direito. O Senhor disse que não faria. Jesus falou: não, eu disse que eu não poderia fazer nada. Então ele pediu que Jesus mostrasse isso para ele na Bíblia. Aonde que no Novo Testamento isso estava fundamentado. Então Jesus fala para ele o seguinte: em parte alguma do Novo Testamento, a igreja foi convocada a pedir a Deus ou a Jesus que fizesse alguma coisa contra o diabo. Então na nova aliança, nós não somos ensinados: Deus, tira o diabo. Não, a gente fica orando, as pessoas ficam orando, pedindo para que Deus faça alguma coisa com o diabo, para que Deus faça alguma coisa com as obras de Satanás, mas esse não é o ensino da nova aliança. Não é assim que nós não devemos orar, pedir para que Deus faça alguma coisa com o diabo. O crente é conclamado a fazer alguma coisa em referência ao inimigo. A razão disso é que você tem autoridade para fazer. Se você não exercer autoridade sobre o que o diabo está fazendo na sua vida, Deus não poderá fazer nada. Quem pegou isso aqui? Então, se você está tendo algum problema com o diabo, não ore pedindo para Deus lidar com ele. Deus já deu para você o nome de Jesus. Você precisa agora exercer autoridade sobre o diabo. Você tem autoridade para pisar cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Não importa o que o diabo esteja fazendo contra você, contra a sua família, resisti-lo firme no nome de Jesus, ele vai fugir de você. Eu fico assim impressionado, as pessoas elas me procuram e elas gostam. Irmão, entenda, eu não estou exagerando no que eu estou falando, é literalmente assim. As pessoas gostam de dizer em detalhes o quanto elas estão tendo problema com o diabo. Pastor, o diabo se levantou contra a minha vida, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, o diabo está causando isso. Meu irmão, você tem autoridade no nome de Jesus para parar o que o diabo começou na sua vida. O menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade, tanto poder sobre o diabo como qualquer outro. Você é nascido de novo? Você é nascido de novo? Quem é nascido de novo aqui? Você tem autoridade sobre o diabo.
Diga assim: eu tenho autoridade para sujeitar o diabo e qualquer das suas obras. De novo, diga: eu tenho autoridade. Diga: eu posso usar o nome de Jesus. E o diabo vai ter que me obedecer. As pessoas estão sempre dependendo de alguém que ore por elas, que faça por elas, que expulse por elas. Muitos têm mais fé na minha oração do que na sua própria oração. Meu irmão, você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Se você não fizer coisa alguma a respeito do diabo, então nada será feito. Então Jesus, nessa visão, ele liga 4 referências que eu quero passar aqui para vocês. A primeira foi Mateus capítulo 28, versículo 18. Abra a sua Bíblia, marque esse texto na sua Bíblia. Você está com caneta, marque esse texto. Porque você precisa estar revestido com essa verdade dentro de você. O diabo ele tem que perder qualquer campo de ação que ele possa estar tendo na sua vida. Então, Mateus 28, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, e ele aqui, olha só o que ele disse: toda autoridade me foi dada onde? De novo, mas foi toda autoridade me foi dada onde, gente? Na terra. Talvez você possa pegar essa parte e falar: viu? É Jesus que tem autoridade, não é a gente. Mas no versículo seguinte, Jesus pega toda essa autoridade e delega ela para a igreja. Então, a autoridade que ele conquistou, ele passou para você. Portanto, vão e façam. Então, você vai na autoridade dele. Você vai na autoridade dele. Diga: eu vou. Autoridade dele. Diga assim: não é na minha, não é no meu nome, é no nome dele. Você pode usar o nome dele. E quando você usa o nome dele, todo o poder do inimigo vai ser paralisado, vai ser vencido. A segunda referência que Jesus deu a ele foi Marcos capítulo 16. O versículo 15 ao 18. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, tem luz chegando para a gente hoje aqui nessa noite. Pastor, eu já sei dessas coisas. Eu também, então a gente tem que ouvir de novo. Covid-19 é uma obra do diabo. Deus não fez Covid-19. Deus não está causando Covid-19 nas pessoas. É o diabo que está fazendo isso. Sabe, irmãos, vocês sabem, eu estava viajando. E estávamos lá em Dallas, recebendo. Dentre muitas coisas que me chamaram a atenção, mas teve uma que eu quero falar aqui. Sabe qual era a sensação que eu tinha lá? Que Covid-19 não passou nem perto lá. A igreja que eu estava lotada. Você não via ninguém de máscara. Ninguém. Idosos, ninguém.
Você chegava na igreja, ninguém conferia a sua temperatura, não tinha álcool em gel. Nada disso. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que está por detrás dessa pandemia. Porque a instituição que mais foi afetada nesse tempo foi a igreja. A instituição que mais foi afetada é a igreja. Veja, vocês estão aqui, vocês estão com máscara, você entrou, tem álcool em gel, tem temperatura. Agora vai amanhã na praia. E as pessoas estão vivendo tudo normal aí, mas quando é para ir para a igreja, elas têm medo de pegar coronavírus. É o diabo que está por detrás desse pensamento. Você está no lugar. Essa igreja crê em cura divina. Agora essa igreja também crê, sabe o quê? Em saúde divina. Eu creio que eu e você podemos ser guardados pelo poder de Deus. Mas as pessoas estão vendo. Agora é Omicron. Parece até nome daquele, um dos robôs do Transformers. Agora você já ouviu um outro nome chamado Jesus? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora veja, estes sinais acompanharão aqueles que... É para quem crê, não é só para o pastor, não é só para os evangélicos, é para quem crê. O primeiro sinal, em meu nome, vamos fazer o quê? Vamos, gente, o primeiro sinal, em meu nome, expulsarão demônios. Não diz que Jesus vai expulsar demônios. Não diz que Deus vai expulsar demônios. Diz que eu e você vamos expulsar demônios. Jesus não está mais com o seu corpo físico na terra para expulsar demônios. Ele deixou o nome dele para mim e para você, para que a gente faça essa tarefa. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O terceiro texto que Jesus deu para o irmão Reagan nessa visão, 1 Pedro 5, então, anote esses textos que eu estou passando para você. O primeiro, Mateus 28, 18. O segundo, Marcos 16, 15 ao 18. Eu não li até o 18. Volte lá, Marcos 16, 15. Vamos por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, vai. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Próximo. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Versículo 20. Eles foram e fizeram o quê? Pregaram por toda parte.
cooperando com eles o... Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Jesus está aqui cooperando com a gente hoje. Nós não pregamos o evangelho sozinho. Agora veja como é que Jesus coopera. Confirmando a palavra. Por meio de sinais. Cura é um sinal que segue a palavra. Expulsar demônios é um sinal que segue a palavra. Agora sim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem é o nosso inimigo? Então diga assim, eu tenho um inimigo. É o diabo. Ele é um inimigo. O inimigo de vocês. Veja, não fala assim, o inimigo de Deus. É nosso inimigo. Nós temos que lidar com ele aqui na terra. Você tem que lidar com ele. O inimigo de vocês, o diabo, anda onde? De redor. Como quem? Como o leão que procurando o quê? Procurando o quê? Alguém. Alguém que ele possa o quê? Devorar. Se ele, eu gosto de colocar dessa forma. Se ele procura, é porque ele não pode com qualquer um. Se ele está procurando, é porque ele não pode sair por aí devorando qualquer um, de qualquer jeito. E deixa eu dizer algo para vocês, pega isso aqui. Você, que é desta igreja, que ouve esta palavra, recebe esta palavra, crê nessa palavra, pratica essa palavra, você faz parte do grupo de pessoas que ele não pode devorar. Então, faz essa confissão, diga, diabo, eu quero que você saiba que eu sei, que eu sou do grupo de pessoas que você não pode, que você não pode me devorar. Se o diabo aparecer essa noite para você, diga isso para ele. Você não pode. Versículo 9. Como é que eu vou lidar com o diabo? Leia só a primeira frase, vamos. 1, 2, 3, vai. Resistam-lhe firmes na fé. Não, só essa parte. Olha aí para umas 3 pessoas e fala, resista firme na fé. Pastor, como é que eu resisto? Como é que é essa resistência? Crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração. Você dizendo para ele, diabo, a palavra diz, você não pode me devorar, você não pode tocar nessa área da minha vida, eu exijo que você me obedeça agora em nome de Jesus. Você resiste a ele. Jesus precisou resistir o diabo. Em Mateus 4, Lucas 4, temos a tentação de Jesus. Onde o diabo vem contra Jesus. E Jesus resistiu o diabo dizendo, está escrito. A palavra precisa estar na tua boca e no teu coração.
Diga isso, a palavra precisa estar na minha boca e no meu coração. Eu preciso estar cheio da palavra. Resistam firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais de vocês. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não é o único que passa por isso. Mas você pode ser o único entre muitos a vencer isso. Então, o primeiro texto foi Mateus 28, 18. Estou anotando. O segundo foi Marcos 16, 15 a 18. O terceiro, 1 Pedro 5, de 8 a 9. Agora o último. Efésios 4, 27. 1, 2, 3, vamos lá. Não deem lugar ao diabo. De novo. Não deem lugar ao diabo. De novo. Não deem lugar ao diabo. Última vez. Não deem lugar ao diabo. Medo dá lugar ao diabo. Falta de conhecimento da palavra dá lugar ao diabo. Por isso que você precisa desses cultos. Porque esses cultos vão estabelecer você na verdade. E conhecendo a verdade, você vai ser livre. Conhecendo a verdade, o diabo não poderá te destruir. Então, Jesus disse, nessa visão de 1h30, para o irmão Reagan, Jesus disse o seguinte para ele: você não deve dar lugar ao diabo em sua vida. Medo dá lugar, dúvida, incredulidade dá lugar, falta de conhecimento da palavra dá lugar, não resistir dá lugar. Então, porque uma coisa acontece, as pessoas me procuram dizendo: pastor, estou confessando a palavra, estou fazendo, e as coisas não estão mudando, o que eu devo fazer? Você deve continuar fazendo. Ouça aqui a palavra, ouça isso, olhe para mim. Se nada, continue resistindo, porque as coisas vão mudar. Volta para 1 Pedro 5, 8 e 9. Volta lá, por favor. Para que a gente possa entender ali algo que eu quero mostrar. Estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, procurando quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, firmes na fé. Certo que os irmãos. Agora veja, tem que haver resistência. Agora junta esse texto com Tiago capítulo 4, versículo 7. Abra sua Bíblia, vamos. Marque esse texto também. Tiago capítulo 4, versículo 7. Coloque para mim também. Aleluia. Espírito de sabedoria e revelação está aqui nesse lugar. Portanto, sujeitem-se a quem? A Deus. Como é que você se sujeita a Deus? Pela palavra. Pois, sujeitar a Deus é tudo que você tem que fazer? Não. Depois de você sujeitar a Deus, o que você tem que fazer? Resistir a quem? Ao diabo. Qual vai ser o resultado? Lê, gente, lê ali, ó. Tá ali, a última frase. Ele... De quem? Diga assim, de mim. Diga assim, o diabo vai fugir de mim. De novo, o diabo vai fugir de mim.
Eu sei que você achou que ele vai fugir de Deus. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que se você resistir, ele vai fugir de quem? Fala, gente. Isso aí. Agora, não dê lugar ao diabo. O inimigo, ele não tem poder para ocupar lugar algum na sua vida, a menos que você dê permissão a ele. O diabo tem direito de ocupar lugar na sua vida. Não tem. A não ser que você dê permissão a ele. Então, Mateus 28, 18, Marcos 16, 15 a 18, 1 Pedro 5, 8 e 9, Efésios 4, 27. São textos que mostram que sou eu, é você, nós temos que lidar com o diabo aqui na terra. Você não vai ouvir orações nesta igreja pedindo para que Deus faça alguma coisa com o diabo. Quando temos que lidar com o diabo, a gente diga: diabo, eu estou exigindo, eu estou mandando que você faça isso, você faça aquilo, que você me obedeça, isso, em nome de Jesus. Nós temos o nome. Diga: eu tenho o nome. E diga: eu tenho autoridade. Você recebe isso? Ok. Pode ficar em pé. Diga: eu tenho o nome. E diga: eu tenho autoridade. Você recebe isso?